vídeo eu vou explicar para você como foi fazer uma música pelo telefone com prazo para entregar. Olá, meu nome é Samuel Celestino e hoje vocês vão aprender não, hoje vocês vão ouvir um pouco da história de como foi fazer uma música usando o telefone. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, de maneira bem resumida, eu me inscrevi num campeonato de batalha de beat, promovido pela Academia de Beat de Cola e pela Music Company Brasil. Eu usei o próprio telefone meu, liguei aqui o FL Studio Mobile, que custa uns R$18, tá ligado? Se você chegar aí no próprio Play Store, R$18, podia ter usado talvez o BandLab, mas preferi usar porque já uso há algum tempo. E vou contar para vocês o quão gratificante foi para mim, mesmo não tendo nem estado no top 10, nem ter, enfim, porque eles somente botaram lá no top 10 e estavam concorrendo aos equipamentos. Mas as lições que eu tiro em relação ao que eu fiz. A primeira lição foi a organização que eu tive para poder fazer. Então, cara, eu demorei, não demorei, né, no caso, né? Eu me planejei para entregar dia 29. Aí depois foi jogado a data para dia 21 e perto do dia 21, faltava uma semana mais ou menos, tipo sexta e mais 6 dias, então mais ou menos na sexta eu estava ocupado com meu pai em relação à obra, essas coisas, então meio que não tive tempo para poder nesse tempo que eu estava lá, não consegui, por exemplo, fazer o beat. E o que eu estava fazendo também era gravar live na Twitch, não era uma coisa tão difícil, era só gravar e simples. Então eu estava gravando todo esse processo. Vou continuar com a Twitch, mas em relação a essa música, em relação à batalha, já não vou continuar, mas vou continuar fazendo conteúdo lá. Mas eu fiquei lá 3 dias fazendo obra, ajudando lá meu pai a pintar, fazer tudo que tinha que fazer. E o ponto é que mesmo com a organização, eu tive problemas. O planejamento acabou não dando certo nesse quesito. Eu queria ter acabado um pouco mais tranquilo, só que eu tive uma semana um pouco corrida para poder entregar o beat dia 21. E aí eu experimentei experiências de tipo pegar o beat e aí demorar. Teve uma live que eu fiz aí, que na Twitch eu fiquei quase 1 hora e eu só botei uma bateria. Tipo, eu fiquei muito chateado de não ter conseguido fazer. E de outro lado teve dias que, tipo, fluiu, foi algo absurdo de ideias. As ideias fluíram e as ideias foram construídas. Então, tipo, a lição que eu guardo de ter feito o beat foi de que mesmo com a organização do planejamento, na hora da execução que os problemas aparecem. Então, eu aprendi de que, de fato, é só fazendo que você vai ver realmente os problemas que acontecem. Você pode até prever e realmente acertar ou não, mas o fato é, na hora da execução que o problema aparece. E, enfim, então essa foi uma das coisas que eu aprendi. Outra coisa que eu aprendi é que quando eu estava fazendo a música, eles enviaram samples, né? Então eles enviaram samples porque eles fizeram um pacote específico. Eu acho que já venceu a licença, acho que já foi vendido tudo. Mas o ponto é que eles liberaram alguns packs gratuitos para a gente fazer a música. E tinha que usar um pedaço do sample, não podia usar outros samples, não podia pegar outras amostras que não fosse permitido, tipo, porque a gente sabe, né, que quem produz usa geralmente um splice, usa, enfim, uma fazenda de amostras, né, e às vezes você é pago, né, ou você simplesmente pega um sample e você copia e às vezes dá problema com direitos autorais. Então só foi liberado o sample e obviamente você usar o programa de sua preferência. E o estilo também foi decidido dessa forma também. Enfim, faça o estilo que você goste dentro do sample que tem a ver com o sample. E, cara, eu fiquei muito feliz com o meu resultado, porque eu peguei o beat e
acabei desenvolvendo os timbres, eu estava procurando timbre, então quando eu achava um timbre, eu pesquisava o que eu tinha que fazer. Então, por exemplo, eu fui fazer o 808, eu pesquisei no YouTube como se fazia o 808, não sabia mais ou menos como fazer, então eu pesquisei, acabei não usando, mas aprendi a usar LFO, que é mais ou menos isso aqui, ó, só que eu não vou editar esse vídeo, não vou botar o áudio do beat. Talvez no final eu vou botar como ficou o beat. Mas uma coisa que dá pra fazer aqui, ó, que dá pra se fazer, pegar um sintetizador que eu já conheço. LFO, ele meio que deixa o teclado, aqui, ó, ele deixa o timbre que eu tô tocando em onda. Ele basicamente ele modula a frequência ou modula o nível, que é o nível de volume. Então, se eu só botar aqui só o... Se eu só cortar os outros... Só. O piano não é assim, tá ligado? O timbre normal é esse aqui. Ó. Aí, você mexendo aqui no LFO, que foi uma coisa que eu aprendi a fazer no outro sintetizador que eu estava fazendo no beat, que foi mais ou menos no final que eu usei. Aí eu tive que aprender como é que se fazia. Então, assim, foi muito gratificante, porque eu aprendi muita coisa. Então aqui só relação do exemplo, né? Então aqui, ó, vou ligar o LFO de novo. Aí vai ficar meio que tremendo. Não dá pra ouvir. E aí o beat ficou mais ou menos assim. Eu vou aproveitar e vou abrir o beat aqui pra vocês. Mais ou menos, eu fiz esse teclado. Fiz o teclado, esse timbre. Fiz um timbre de teclado sozinho. Depois tem uma ambiência subindo junto baixo. Tem uma frase que eu gostei muito do sample, que eu copiei e joguei ali. Eu gostei muito. Aí fiz um solo de sintetizador com baixo, quase como se fosse um synth bass. Então eu fiz synth bass. Aí depois usei um LFO para poder fazer um efeitozinho como se eu tivesse pego o deck de efeito, entendeu? Seria mais ou menos isso. Ou um slide de um baixo, eu não queria, então acabou saindo essa sensação. Porque, como tecladista, eu já ouvi, né? Já vejo. Então, quando eu vi que eu sem querer fiz, tentando fazer o tal do LFO, então eu fiquei tipo, caramba, então vou usar. Se eu conseguir sem querer fazer aqui, então vou usar. Então foi muito bom. Então, esse vídeo não tá muito bem roteirizado e tal, mas enfim, eu queria gravar porque eu aprendi. Então, se eu fosse dizer, separar em pontos, então, em primeiro lugar, eu aprendi que a gente só tem problema realmente na execução e realmente levar a sério. E aí, por que o nome da música se chama 3X Tomorrow? Porque foram 3 noites, quase que meu pai mandando para eu dormir, porque eu tava até, sei lá, 10 horas da noite resolvendo a questão do beat. Então, fiquei 3 dias, um pouco mais de intensidade, esse finalizando, porque os últimos 10% da parte mais difícil. Porque os últimos 10% é aquele detalhe, ainda fui tirar dúvida de mixagem com algumas pessoas que eu nem mixei, eu só fiz uma equalização ali para poder resolver o problema que eu queria resolver ali naquele momento, que era justamente na subida que eu falei, que tem um teclado, aí tem uma ambiência de aí tem uma frasezinha, e essa frasezinha estava sendo engolida por essa ambiência. Aí eu queria dar espaço. Então eu fui lá na equalização, achei as frequências mais ou menos, e só fiz isso. E abaixei um pouquinho que eu achei que era interessante e foi isso. E foi isso que eu fiz. Então, cara, Então, o nome da música justamente foi a persistência de eu ter conseguido fazer o beat até o final. Consegui mixar, masterizar também não conheço muito. Nem lembro que eu usei, acho que eu usei um compressor, um limiter, eu acho. Só por curiosidade. Então, foi isso, cara. Foi todas essas coisas que eu fiz. Aí no final eu vou deixar o beat para vocês ouvirem com mais
com mais decência, né, de áudio. Mas então, resumindo isso, cara. Fiquei muito feliz de ter feito, mesmo não tendo entrado lá no ranking, lá dos 10, porque eu já tinha visto, por exemplo, o cara que tem no YouTube que chama Rô Cantando. Ele fez uns anos, acho que foi na época da pandemia, e fez uma batalha de beat. Só que a diferença é que ele pegou os beats que a galera fazia e aí ele fazia uma progressão. Então, tipo, esse sábado agora envia o beat de 30 segundos fazendo técnica tal, tal, tal. Aí ele chegava e explicava. Essa batalha foi apenas chegou e fez a música. E até eu fiquei inseguro de que eu fiz em pouco tempo, né? Porque eu fiquei pensando, pô, será que tem um limite de tempo? Então uma galera gravou normal, teve gente que fez beat de 4 minutos. E só falando dos beats, tá? Cara, eu gostei muito. Eu gostei muito do Gabs, que ficou em terceiro lugar. Cara, eu achei genial. Depois eu vou. Não sei se vou fazer isso. Mas chega lá, Academia de Beats, academiadebeats.com, de beats.com.br/batalha/resultado. Aí vai estar os sons tudo lá na SoundCloud lá da galera. Do Gabs ficou muito maneiro, porque ele botou um efeito de mudar de música. Aí ele pegou os samples, porque foi disponibilizado uns 8 samples, nem lembro uma quantidade, 6 samples, um negócio desse. Ele pegou uns 3 e ele fez a sensação de como se eu tivesse, sei lá, na rádio em casa, estivesse apertando o botão trocando de música, qual música eu queria. Então ele pegou esses samples, aí botou um pouquinho. Aí ó, tinha um som de vídeo no fundo. Tocava um pouquinho. Aí ele apertou o efeito lá que ele queria, trocou de música. Apertou o efeito, trocou de música. Muito maneiro. Achei o beat do Gabs muito maneiro. Por causa disso, dessa história. Os outros também, do top 10 também, tá merecido demais. Merecido demais. A galera produz absurdamente. Então, cara, muito feliz. Agora, encerrando, o que eu vou fazer com essa música? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa música, vou tentar lançar um EP no final desse ano, não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar lançar e vou fazer, que a grande maioria sabe, né? Sou cristão, então eu vou fazer EP gospel, então vou estar chamando as pessoas que eu conheço e tal, e aí vou ver o que vai acontecer. Então, cara, é isso. Deu quase 13 minutos de vídeo. Muito feliz pelo meu vídeo no YouTube. E é isso. Aí eu vou deixar para vocês aí o final do 3X Small. Mas eu já vi de vocês, valeu, porque já são lá 10 e 14. Então, bye bye.